Começa agora o programa Decor House. Eu sou Sarita Engel e fico em sua companhia a partir de agora. Veja só o que preparamos para você no programa de hoje. O acabamento é uma das partes mais importantes de uma obra. Valoriza o ambiente e o deixa mais bonito. Você vai rever uma entrevista com a arquiteta Raquel Tosetti, trazendo algumas dicas de materiais para acabamento. E no Espaço Gourmet, você vai aprender um prato simples, rápido de fazer e muito saboroso. Salada de berinjela com alcachofra. Fique conosco porque está no ar o seu programa Decor House. Detalhes costumam fazer toda a diferença em um projeto, numa obra. Então confira alguns detalhes de acabamento na Primacom com a arquiteta Raquel Tosetti. E começando o programa de hoje, a gente vai falar sobre pisos, né? A gente vai começar de baixo para cima, é isso? Isso. Na verdade, nós vamos fazer uma explanação bem ampla de tudo que há de acabamento, seja para piso, seja para parede. A gente vai dar uma explanação porque tem muitos materiais novos, às vezes materiais que as pessoas nem conhecem, mas que dão um acabamento muito bonito e vão valorizar muito mais a sua obra. Você estava me contando alguns detalhes assim bastante importantes. Por falar em detalhes, de onde que é a Raquel Tosetti? A Raquel Tosetti é daqui de Cuiabá mesmo, sou cuiabana, apesar de meus pais não serem daqui, mas sou filha daqui como se tivesse nascido minha geração toda. Adoro Cuiabá, estudei na UFMT, sou cria mesmo de Cuiabá. Conhece todos os gostos, todas as necessidades aqui do cuiabano, então, né? Olha, eu não diria todos, mas a maioria sim. Então vamos lá. Qual o piso que a gente vai dar essa primeira ênfase aqui no programa? Então, eu gostaria de explanar sobre 3 tipos de piso que as pessoas às vezes não conhecem. Então, o que está muito difundido hoje em dia é o porcelanato. O que o porcelanato tem de característica principal? Ele é um piso muito polido, muito brilhoso e ele tem um acabamento que não tem muita junta, não tem aquele rejunte grosso que vai juntando aquela sujeirinha, ele não tem isso. Então, o que acontece? Ele é um piso muito valorizado, porque ele tem um acabamento muito refinado e todo mundo quer um em casa. Então, é esse piso aqui, vamos dar uma olhadinha? É esse piso aqui. O que ele tem? Ele tem esse acabamento vitrificado, que a gente chama, é por isso que ele é tão brilhoso assim, e esse acabamento retificado, que é o acabamento que vai dar essa propriedade de não ter o rejunte para sujar. O que a gente conhece normalmente? A gente conhece o piso cerâmico normal. É um piso que tem um certo brilho, mas ele não é tão brilhoso quanto o porcelanato, porque ele não tem esse acabamento vitrificado e ele não tem esse acabamento retificado. Ou seja, as peças elas não são exatamente do mesmo tamanho, sendo assim a gente precisa de uma junta um pouco maior para disfarçar essa diferença que a própria fábrica nos manda, tá? Então o acabamento dele é esse acabamento normal que a gente vê em qualquer lugar. Tá joia? Esse aqui seria um piso... É uma cerâmica, tá? O que a cerâmica tem de diferente do porcelanato? A cerâmica, ela tem uma propriedade que é o índice de abrasão. O que é esse índice de abrasão? Ele vai dizer se esse piso é bom para pouco tráfego, se alto tráfego, se médio tráfego. Então, imaginamos, a gente vai colocar esse piso aqui numa garagem. A garagem, ela recebe um tráfego muito alto, porque carro é pesado, enfim. Então, a gente tem que escolher uma cerâmica com o PI, que é esse índice de abrasão, alto. Então, a gente tem que escolher um PI 4, no máximo 5, tá? O PI ele vai de quanto a quanto? Ele vai de 1 a 5. Então, o PI 4 e o PI 5 são os melhores, tá? É para alto tráfego. De 3 a 4, você pode usar em médio tráfego. Já o de 2 e 1, eles são de baixo tráfego, mas também eles são mais para as cerâmicas de baixo padrão. Ou seja, as cerâmicas tipo C, D, tá? Geralmente são essas cerâmicas que têm esse PI. O porcelanato, ele já não tem PI. Ele é tão resistente que ele não tem esse índice de abrasão. A gente vai explorar bastante sobre porcelanato, mas vai ser daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Aguarde.